Olá, queridos amigos, seguidores do canal, concurseiros da Polícia Militar, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Nathan Valentim, professor de português, redação, literatura e informática. Bom, meus queridos, conforme prometi, iria publicar sim o vídeo ontem, domingo, porém tive alguns problemas técnicos. Gravei o vídeo e quando fui postar o vídeo no YouTube, percebi que ele estava sem áudio. Então hoje, segunda-feira, dia 20 de março, resolvi gravar um novo vídeo e postarei agora mesmo para vocês. Então você que é concurseiro do Banco do Brasil, não se preocupe, porque parte do edital da Polícia Militar de Minas Gerais, na disciplina de português, contempla os mesmos eixos do edital do Banco do Brasil. Então, as aulas que eu estou lecionando para o pessoal que vai prestar o concurso da Polícia Militar também servirá para os concurseiros do Banco do Brasil. Por esse motivo, fiquem ligados, certo? Fiquem de olho, que eu tenho certeza que a aula será muito útil. Bom, seguindo então, sabemos que estudamos aqui no canal e nas aulas particulares, nas tutorias EAD, substantivos, artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Aqui no YouTube temos de forma cronológica cerca de 8 aulas de português para o concurso da Polícia Militar, tirando as aulas avulsas e as entrevistas que eu já postei aqui no canal, certo? Bom, na aula então iremos estudar hoje a classe de palavra, que é a família dos verbos. Nas próximas aulas, iremos declinar nos advérbios, conjunções, preposições e interjeições, certo? Mas acredito que o verbo vamos ficar aí presos no mínimo 2 aulas, mas procurarei ser bem objetivo para vocês. Não sei se vocês já repararam, mas eu costumo, este professor que vos fala, de apresentar as aulas de forma minuciosa, com muito embasamento. Por quê? Porque quanto mais embasamento eu trouxer para vocês, menos dúvidas vocês terão. E isso é muito bom porque quanto menos dúvidas você tiver, mais chance de êxito, de aprovação você terá na sua prova aí do concurso da Polícia Militar. Certinho, pessoal? Bom, o verbo, ele vai ser a palavra que vai exprimir uma ação, um estado, mudança de estado, fenômenos da natureza, desejo, ocorrência, e ele vai se declinar em flexões de número, primeira, segunda, terceira pessoa, do singular, do plural, certo? Modo, tempo, aspectos de voz, certo? Como voz ativa, voz passiva. Então, o verbo ele vai dançar bastante nesses eixos da gramática. Se formos levar em conta, na verdade, eu deveria ter ministrado sobre o verbo em uma das primeiras aulas, porque o verbo é muito importante. Mas deixei ele para agora, mas ele vai complementar aí as demais classes de palavras que nós já estudamos até aqui, certo? Vocês não serão prejudicados por isso, mas vai ter professores que vai iniciar pelo verbo. Mas como que eu já iniciei pelo substantivo, né, e as demais classes de palavras, o verbo, nesta aula de hoje, ele vai complementar e vai fazer todo o sentido. E para você que não assistiu às aulas passadas, as 8 aulas, são aulas importantíssimas, tá? Gramática pura, aplicada.
Recomendo que você volte e assista, porque uma aula vai complementar a outra. Não é isto? Quem me acompanha sabe disso muito bem, certo? Seguindo então, vamos ter aí, certo? Alguns exemplos. Sou feliz. E esta expressão sou feliz, veremos aí o verbo, certo? Estou feliz, ser feliz, certo? Então, neste caso aí, temos a presença do verbo. Eu até frisei para vocês aí. Um outro exemplo. Estou como enfermeira. Estou como enfermeira. A palavra estou vai vir do verbo estar. Certo, pessoal? Ou seja, um estado temporário ou um estágio temporário. Quando alguém vira para você e diz estou como professor de português, estou dizendo que no presente momento estou como professor. Então isso significa que nem sempre eu estou executando a função de professor ou que eu irei morrer sendo professor, mas que neste momento específico estou como professor. O mesmo exemplo podemos aplicar nesta oração. Estou como enfermeira, ou seja, não é que eu sou enfermeira, eu estou como enfermeira. Eu estou temporariamente como enfermeira, mas na verdade, Natan, eu sou professora, mas em alguns momentos do dia eu estou na função de enfermeira, certo? Olha aqui agora uma outra frase, ó. Fiquei gorda, fiquei gorda. Fiquei virado ao verbo ficar, ou seja, uma condição. Então, se alguém diz que ficou gorda ou ficou magra ou magro, quer dizer que outrora a pessoa não era magra e nem era gorda, certo? Então, aí no caso, vemos a presença do verbo, tá? Um outro exemplo aqui, pessoal, para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês sobre essa parte do verbo. Preste atenção. Amanheceu agorinha mesmo. Olha o verbo aí. Amanheceu, virado ao verbo amanhecer. Amanhecer. Certo? Então, nem sempre ele vai estar declinado. Por isso, você terá que ter uma certa malícia de olhar, certo? E identificar o verbo na palavra. Porque às vezes possa ser que a banca... Possa não, tenho certeza que irá, porque isso acontece de forma usual. Coloque na resolução, ou seja, na pergunta da sua prova, termos como este, e se o candidato não souber transformar esta palavra para checar se isto é um verbo, ele acha que não é verbo. Olha aí, amanheceu. Tem muitas pessoas que olham para esta palavra e nem sabem que é verbo. Porém, vamos transformar então. Amanheceu vai ser o quê? Amanhecer. Como, por exemplo, a palavra ama. Minha mãe ama cozinhar. Minha mãe ama cozinhar. Cozinhar, certo? Então, este ama, ele é um verbo. Porque virado o verbo amar, amar, certo? Terminado com a letra A mais a letra R. Então preste atenção porque muita gente erra os verbos por conta disto. E não é somente nos cursos EAD, cursos presenciais. No ensino médio também, vejo muitos alunos confundindo, tá? Essa questão do verbo, confundindo a conjugação também. E isto é algo que pode acontecer, pode sim, certo? Não se sinta frustrado ou frustrada por conta disto, porque você está aprendendo, certo? Então fique tranquila, vai ser sucesso, vitória, se você continuar acompanhando aqui as aulas pelo canal, certo, queridos? Prosseguindo aí.
Teremos aqui um outro exemplo. Que cheguem logo. Que cheguem logo. Olha aí, cheguem. Cheguem será o verbo chegar. Muito bem, parabéns para quem acertou aí. Então a palavra cheguem, ela virá do verbo chegar. Chegar, terminado pela letra A mais a letra R. A junção da letra A com a letra R. Chegar. Olha um outro exemplo aqui. Haverá muitos carros. Haverá muitos carros. A palavra haverá virá do verbo... Qual verbo? Haver. A palavra haverá virá do verbo haver. Olha aí, que terá o significado, o sentido de existência, algo que existe. Perfeito? Então, haverá é a sua declinação do verbo haver. Haver. Terminado pela letra E, mais a letra R. Viu como que é fácil identificar o verbo? Não é verdade? Viu? Você está aprendendo. Não é impossível aprender. Basta ter força, disciplina e vontade. Seguindo aí, coloquei para vocês um pequeno quadro ilustrativo, mas não irei me prender nisto, tá? É apenas ir para nós termos uma base. Coloquei aqui o presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, presente do indicativo e por aí vai, certo? Então aqui temos aí a conjugação, certo? Eu vou onde? Eu vou para casa, eu vou à padaria, eu vou para a igreja, eu vou comer, eu vou dormir. Então, isto é o presente do indicativo, certo? Deu para pegar aí? Tu foste onde? Tu foste dormir, tu foste comer, tu foste passear. Pretérito perfeito. Ele ia, se alguém ia para algum lugar. Ele ia para casa. Então é pretérito imperfeito, certo? E seguindo aí, eu até mesmo recomendo que vocês tirem um print da tela e escrevam no caderno de vocês. Pegue uma caneta, pegue um lápis, certo? Pegue aí uma folha, ou um caderno, ou um rascunho e escreva. Sabe por quê, pessoal? É um método muito interessante de ensino, é você escrevendo e ouvindo, certo? Você vai fixar muito mais fácil a memória. E se cabe aqui uma crítica profissional e construtiva, tenho percebido que muitos alunos do ensino médio, fundamental e pessoas adultas que têm aula comigo, ao observar a escrita, elas estão escrevendo muito mal. A escrita está atrofiando, a caligrafia está sendo atrofiada, certo? Porque as pessoas ficam muito na digitação ou digitando no celular ou digitando no computador e esquecem que isso aqui, ó, é a forma mais antiga, tá, de escrita. Uma caneta, um lápis, certo? Você tem que exercitar a sua escrita. Mais ainda para vocês que vão fazer redação, seja redação do Enem, certo? Ou redação de algum outro concurso, beleza? Então fica a dica aí. Eu vou movimentar aqui a câmera para que vocês tirem um print 2 vezes, porque um pedacinho da imagem vai cortar aí a parte aí interessante de ser tirada print, tá? Vou me movimentar aqui mais um pouquinho. Aí, tire um print. 1, 2, 3. Printou. Mais uma vez. Tirem, printem. 1, 2, 3. Printou. Beleza? Seguindo aí.
teremos aqui a estrutura do verbo, tá, meus queridos amigos? A estrutura do verbo é algo muito interessante, porque vamos perceber que o radical vai ser uma espécie de base. O radical, dentro dele, tá, vai ser expresso aí o significado do verbo. Então, o significado do verbo, ele estará embutido dentro do radical, beleza? É vocês imaginarem aí, de forma, logicamente, né, de forma ilusória, uma analogia, um ovo, certo? Não tem um ovo de galinha? Quando vocês vão cozinhar o ovo e vocês vão tirar a casca e vão cortar ao meio com uma faca, o que terá dentro do ovo? Terá o quê? Uma gema bem amarelinha, em alguns casos uma gema alaranjada, beleza? E a gema do ovo, que está dentro do ovo, é o que forma o pintinho, é o que dá a gestação aí, tá? Dos pintinhos, do organismo vivo, certo? E geralmente é dentro da gema também, quando a pessoa não cozinha o ovo bem ou frita muito bem, que temos aí algumas bactérias nocivas, tá? Então, o que acontece? O radical é como se fosse um ovo. A sua gema seria o núcleo da palavra, o significado da palavra. Então, a gema do ovo é o radical, beleza? Temos aí, por exemplo, a palavra contribu. Contribu será o radical, que irá gerar a palavra, olha aqui, ó, contribu. Contribu o que, professor? Contribuir. Contribuir. Olha aqui, ó, é um verbo. IR. A sua terminologia pela letra I, mas a letra R. Preste atenção para não errarem. Teremos aqui também, olha aqui, ó, vamos seguir. A vogal temática, certo? A vogal temática, ela se une ao radical para receber as desinências e assim, consequentemente, conjugar os verbos. Então, o que acontece, pessoal? É a união do radical, que é o núcleo, que é a gema do ovo, beleza? Que é o significado da palavra. Pesque aí, escreva. O radical é o significado da palavra. O radical é como se fosse a gema do ovo. É como se fosse o núcleo da terra. É como se fosse a luz do sol. Beleza? Então, o radical mais a vogal temática, esta junção do radical junto com a vogal temática formará o que nós chamamos no português de tema. Tema. Certo? Olha aqui, ó. Seu resultante chama-se tema. Então, formou aí. Juntou o radical com a vogal temática, teremos o que nós chamamos dentro do português, dentro da gramática, de tema. Beleza? Deu para pegar aí? Ah, acredito que deu para pegar, hein? Vocês são espertinhos. Vocês são inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Olha aí. Então, olha aí. Temos o tema, certo? A exemplo aí, ó, esclarece, esclarece. Esclarece é o radical mais a vogal temática, beleza? Que é a vogal E. Olha aí a vogal E. Preste atenção, olha aqui, ó. Se puderem marcar com um lápis de cor, ou com marca-texto, ou uma caneta, marque aí. Você vai escrever no seu caderno a palavra esclarece. Escreva aí, esclarece. Escreveu? E no finalzinho aqui, ó, você vai frisar a letra E. Ali a letra E, ó. Depois do C aqui, ó, vai frisar a letra E. Você frisou, destacou a letra E, você vai puxar uma setinha e vai escrever o seguinte: vogal temática. Vocês são feras. Vocês são
a força do Brasil. Olha aí, conseguiram, certo? Então, no caso, essa junção do radical e mais a vogal temática, teremos isso daqui, ó. Exatamente isto daqui que nós chamamos de tema. A palavra esclarece vai formar esclarecer. Olha o tema aí. Beleza? Então aí teremos um verbo. Olha que coisa magnífica. A gestação, olha aí. Formou aí, ó. Um homem casou com a mulher e deu à luz a um filhinho, a uma filhinha, certo? Ou um homem se juntou com uma mulher e ambos não puderam ter filhos biológicos e adotaram a letra R. Adotaram a letra R. Incluiu como se fosse uma bela e como de fato é uma linda família. Deu para pescar aí a ideia? Deu. Então é isso daí, certo, pessoal? Um outro exemplo aqui, teremos a palavra disserta. Olha aí, a palavra disserta. A palavra disserta, vamos ter a vogal temática, a letra A. Olha a vogal temática aqui, ó. Ah lá, letra A. Olha aí. Gente, é questão de lógica, meu Deus do céu. Vocês lembram aí do ensino fundamental, quando o professor ou a professora falava as vogais? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Se a palavra terminou com uma dessas vogais, será a vogal temática. A exemplo da palavra esclarece, terminou com a letra E, isto é vogal temática. E é exemplo a palavra disserta, terminou com a letra A, que é a vogal temática. Então, o radical seria esclare, mais a vogal temática, letra E, esclarece, que formaria e forma o verbo esclarecer. Ao mesmo exemplo, a palavra disserta, que formará e forma o verbo dissertar. Olha aqui o verbo dissertar. Olha aí. Então é isso, meu povo. É simples. Simples. É fácil. Mas sabe por que você não aprendeu no ensino médio e fundamental? Certo? E eu digo isto como professor de rede pública e de cursinhos preparatórios, certo? Porque às vezes o seu professor do ensino fundamental e médio não é pelo caso dele ser ruim, não é. É porque às vezes o seu professor e a sua professora trabalhava em duas escolas e quando chegava na sua escola para dar aula para vocês, chegava cansado, porque os professores têm dupla jornada, os professores não recebem tão bem e não recebem mesmo, gente, sem brincadeira. Eu, antes de ser professor, eu falava muito mal de professor, falava, porra, os professores recebem bem, tem reajuste todos os anos e estão reclamando de barriga cheia. Depois que virei professor, vi a realidade, e não é, gente. Não é tão bem assim, e não é bem mesmo, tá? A cobrança do Estado é muito grande, muita burocracia, o professor tem que fazer 1000 burocracias, certo? Porque por mais que na escola tenha a secretária ou o secretário, ainda assim muitas funções são delegadas ao professor. Então o professor em sala de aula, ele tem que ministrar a aula, preparar o conteúdo, corrigir provas, lançar provas, participar de reuniões pedagógicas, participar de reuniões de intervenção pedagógica, participar de reuniões de pais e mestres, participar de capacitações obrigatórias que o governo impõe e ainda por cima, certo? Não ser valorizado. A exemplo, vimos aí aquela MC Pipoquinha falando mal dos professores, humilhando mesmo a classe. Ela humilhou mesmo. Mas o que a MC Pipoquinha disse não é mentira, tá? A gente não ganha bem mesmo não, a gente ganha mal. E parabéns para ela, que ganha bem, né? Ganha 70 mil por hora. Parabéns para o Brasil por idolatrar figuras como a MC Pipoquinha, que não tem cultura nenhuma. Uma pessoa inculta. A MC Pipoquinha é uma pessoa inculta, é uma pessoa pobre de conhecimento, certo? E não confunda, não estou dizendo isso por ela ser mulher. Não é isto. Não estou dizendo isso para ela ser uma cantora de funk. Não é. Eu tenho
ótimos amigos no mundo do funk. Eu gosto de funk, não como muitas pessoas gostam, mas eu gosto de pouquinho dos funks antigos, né? MC Massinho, eu gosto desse povo aí. Mas o que MC Pipoquinha fez foi um desserviço, cara, para a classe. Então, ao invés de você usar a sua fama para humilhar a classe dos professores, que é uma categoria antiga, quase que sacra, santa, porque a carreira docente na história, a história nos conta que começou pelos padres, pelos sacerdotes nas igrejas católicas, certo? Com os monges. Então, ao invés da MC Pipoquinha querer criticar a classe de forma descabida, sem fundamentação, humilhar os professores, ela deveria fazer uma campanha para pressionar o governo de aumentar o salário ou de aumentar as condições em sala de aula. Por que, MC Pipoquinha, você não faz uma campanha para arrecadar dinheiro na internet e colocar ar-condicionado nas escolas públicas do seu estado, da sua cidade? Tenho certeza que na sua cidade, onde você mora, as escolas não têm ar-condicionado. E o ar-condicionado não é somente para o professor, é para os alunos. Você estudando num lugar onde não tem um ar-condicionado, num calor infernal, certo? Com cadeiras sem estofados, cadeiras de madeira, é desconfortante, acaba com qualidade. Então, MC Pipoquinha, com todo respeito, tá? É nada pessoal, mas eu te faço este desafio. Faça uma vaquinha online e coloque aí pelo menos um ar-condicionado na escola do seu bairro. Coloque pelo menos um ar-condicionado na cidade onde você mora, ou melhor, pegue esses 70, 80 mil por hora e dedique a doar cesta básica para 10 famílias carentes. O que é você doar 10 cesta básica para quem ganha 80 mil por hora, 70 mil por hora? É nada. Eu faço isto, tá? E não estou me vangloriando por fazer isso, mas eu faço na medida do possível, ajudar as pessoas, certo? A gente tem que ajudar as pessoas mesmo. É saudável ajudar. Bom, peço desculpa aqui aos alunos por ter, saído do tema brevemente, mas é uma indignação que não pode deixar passar desapercebido, certo? Fica aí o meu manifesto, fica aí a minha indignação contra a fala da MC Pipoquinha. Com todo respeito, a respeito como pessoa, como ser humano, como profissional, mas a sua fala foi infeliz, certo? E não acho que eu vou me retratar, porque é isso que eu penso e ponto final. Seguindo aí, bom, a parte da conjugação, descobrindo a conjugação por via da vogal temática, certo? Teremos aí os verbos de primeira conjugação, segunda e terceira conjugação. Lembrando que os verbos de primeira conjugação vai terminar com a letra A e a letra R. Então, todo verbo de primeira conjugação terminará com a letra A e a letra R. A vogal A mais a letra R, essa junção. A exemplo aí do canto. Eu canto. Este canto aí termina com a letra O, certo? Porém, ele está o quê? Ele está conjugado, pessoal. Mas se formos pegar o seu radical, vai ser cantar, tá? Cantar. Você vai cantar hoje? Você já cantou? Olha aí a conjugação. Então, terminou com a letra A, certo? No finalzinho do verbo é de primeira conjugação. Cantar, amar, perdoar, encantar, certo? Então aí é de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação irá terminar com a letra E ou a letra O, certo? Então, os verbos de segunda conjugação vai terminar com a letra E ou a letra O. Se o verbo terminou com a letra E ou com a letra O, é de segunda conjugação. É de segunda conjugação, beleza? A exemplo aí, correr. Correr termina com a letra E, mas a letra R. Então, é um verbo de segunda conjugação. Um outro exemplo, supor.
supor. Supor de suposição, certo? O verbo supor, ele é também de segunda conjugação. Por quê? Ele termina com a letra O, mas a letra R. Deu para entender? Deu para pegar? Espero que sim. Mais um aqui, para encerrar este de segunda conjugação. O verbo escrever. Escrever é terminado com a letra E, mas a letra R. Então, será de segunda conjugação, beleza? Por último aqui, os verbos de terceira conjugação, certo? Eles vão terminar com a letra I. A letra I no finalzinho. Terminou com a letra I, é um verbo de terceira conjugação. A exemplo, evoluir. Evoluir. Pedro, você tem que evoluir, cara. Já está na hora de você, parar de beber muito e estudar. Vamos evoluir, Pedro. Ou um outro exemplo. Carolina, para de emitir mensagens no grupo do WhatsApp, Carolina. A família não aguenta mais. É muita mensagem que você publica, Carolina. Pare de emitir. Então, essa palavra emitir é um verbo também de terceira conjugação, porque termina com a letra I. Deu para entender? Apenas refrisando brevemente, para estarmos encerrando a aula, certo? Já passamos aqui do tempo, para não ficar muito chata. Então, Então, todos os verbos de primeira conjugação vai ser terminados, a sua terminologia será pela palavra, todo verbo de primeira conjugação vai terminar com a letra A. Beleza? Vou repetir. Todos os verbos de primeira conjugação vão terminar com a letra A. A exemplo, a palavra sambar, amar, adorar, certo? Todos os verbos terminados com a letra E ou a letra O serão verbos de segunda conjugação. A exemplo, as palavras escrever e supor. Por último, todos os verbos terminados com a letra I serão verbos de terceira conjugação. A exemplo, as palavras ir e evoluir, evoluir, certo? Aqui já falei para vocês, tira um print da tela, certo? 1, 2, 3, printou. Seguindo então, porque é a mesma coisa que eu já expliquei, certo, pessoal? Eu faço aqui a arte e coloco algumas informações para que eu não esqueça, certo? Aí eu vou assistindo aqui e vou relembrando a conceituação e a explicação. Então, tiro o print, vou avançar, porque já expliquei sobre isso. Por último aqui, teremos as desinências. As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações, certo, pessoal? E as desinências, elas podem ser as desinências modo-temporais, ou seja, quando indicam os modos e os tempos, tá, pessoal? E as desinências também poderão ser desinências número-pessoais, quando indicam as pessoas do discurso, tá? Então aí, vamos ter como exemplo a palavra dissertávamos. Dissertávamos vai indicar aí desinência. Qual desinência? Desinência número pessoais. Se eu disse que nós dissertávamos, estou indicando que naquele momento havia este que vos fala e mais uma outra pessoa que estava ali palestrando, ensinando, certo? Um outro exemplo aqui, esclarecerei.
também é desinência número pessoal. Por quê? Esclarecerei, estou dizendo que eu, este que vos fala, vai esclarecer uma certa informação, certo? Por último aqui, contribuamos, também desinência número pessoal. Por quê? Porque, neste caso aqui, está indicando que existe mais do que uma pessoa para o quê, pessoal? Para contribuir, tá? Deixa eu voltar aqui, porque esse termo aqui, ó, esclarecerei, não vai ser número pessoal. Vai ser, no caso aí, modo temporal, certo? Esclarecerei. Eu estou me referindo a um tempo futuro, certo? Eu irei esclarecer sobre algo. Eu ainda não esclareci, mas irei esclarecer. Então, é futuro, tá? Beleza? Então é modo temporal, essa daqui, tá? Bom, estou bem cansado, né? Já trabalhei o dia todo e vocês também devem estar cansados, certo? E para terminar aqui, tira um print aqui do quadro, certo? Eu já falei sobre isso lá no início. Tirou o print? 1, 2, 3, printou. Seguindo então, gostaria de passar um vídeo para vocês. Eu não sei se nesse vídeo vai sair áudio para vocês, porque eu sou bem ignorante no quesito tecnologia, apesar de ser professor de informática. Mas assim, a minha parte de informática é a parte mais técnica, não é a parte de sistema operacional, não é a parte de software, não é a parte de aplicativo, não é a parte de algoritmos, certo? Eu entendo muito pouco sobre tudo isso. Mas se você não conseguir ouvir da sua casa, leia a legenda, que é uma mensagem para você, certo? Para você que está pensando em desistir do concurso, para você que está cansado, desanimado, chamam sua atenção neste momento para essa mensagem motivacional, dizendo o seguinte: não desista, certo? Realmente é difícil estudar para concurso. É difícil você dedicar meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas por dia de estudo. Mas saiba de um seguinte, certo? O seu sacrifício, ele será retribuído, certo? Cedo ou mais tarde será retribuído. Possa ser que você não passe no concurso agora, mas possa ser também que você passe agora. Tudo é possível, certo? Então não desista, continue focando, continue estudando, faça o seu melhor, faça revisões, faça exercícios, questionários. Procure em outros canais do YouTube, não fique somente neste, certo? Procure outros também, pesquise no Google, leia textos para melhorar a sua compreensão de leitura, certo? E é só sucesso. Sabe, a vida é difícil. Às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena, mas... Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Nunca se esqueça. Você vale muito. Do jeito que você é. Aguente firme. Você vai chegar lá.